importante da política, né, que dá as cartas na política, que está aqui com a gente hoje. Eu vou chamar agora o senador Ciro Nogueira, que é do PP do Piauí, é o presidente do PP, e um maior partido aí, né, junto com a União Brasil, de direita do país, e que toca ali a oposição também ao governo Lula no Congresso. Oi, senador, obrigado por aceitar o nosso convite. Finalmente. Andressa. Pois é um prazer estar com você, Andressa. Senador, o senhor esteve ontem com o ex-presidente Jair Bolsonaro, acho que o senhor foi o primeiro parlamentar a estar com ele, não sei se está errado ou não. Queria que o senhor narrasse um pouquinho, né? O senhor já contou ali nas suas redes sociais, mas aqui para a nossa audiência, como que o senhor encontrou o ex-presidente, como foi o estado de ânimo dele e a conversa também. Bom, Andressa, olha, foi uma visita de uma pessoa, todo mundo sabe da minha relação, do meu carinho, do meu respeito, da minha lealdade ao presidente Bolsonaro. Né? Foi uma visita mais para poder levar conforto, levar apoio, dizer que eu sou, lógico, um grande líder de oposição ao atual governo, mas, antes de tudo, sou uma pessoa próxima a ele, mas um dos brasileiros que acredito, milhões de brasileiros, que é a grande maioria das pessoas que acreditam nele, que temos a esperança e a certeza que nós vamos superar essa fase, né, que é uma fase difícil, você colocar um líder de milhões de brasileiros numa situação dentro da sua casa, sem poder se comunicar, sem poder interagir com as pessoas que o amam. Ele hoje é o único líder nacional que é capaz de mobilizar multidões, de ter carinho e afeto dessas pessoas. Então, a gente quis levar esse apoio a ele, ele ficou muito feliz com a nossa presença, e eu espero que a gente possa superar e seja revisto o mais rapidamente possível essas medidas que são uma injustiça contra o presidente. Senador, o Bolsonaro tem alguns problemas de saúde ali. Com relação a essa prisão domiciliar que ele foi submetido, ele dá algum sinal de que não esteja, né, bem de saúde, que tem algum problema ali emocional que tenha causado algum dos outros problemas que ele tem, ou por enquanto está tudo ok, está ali conseguindo enfrentar essa situação? Eu estou lhe perguntando isso, senador, só porque ele não estava muito bem de saúde antes da... Não. Né? E infelizmente ele nunca vai ser uma pessoa saudável. Aquela facada deixou sequelas, né, que ainda hoje é uma situação que vai acompanhar ele, infelizmente, até o resto da vida dele. Essas sequelas, e eu me preocupo muito com isso, né, porque as restrições, espero que o ministro Alexandre reveja o mais rápido possível, principalmente no que diz respeito a médicos que tem que ter total acesso a ele. Ele está fazendo alguns tratamentos para aliás, ele estava com um problema sério de vômitos, um problema sério de soluços e uma série de situações que comprometem a saúde dele. Ele não vai ser uma pessoa saudável, infelizmente, por resto da vida, e isso é uma coisa que nos preocupa. Eu perguntei muito, ele estava bem, mas é uma coisa que tem que ter um cuidado permanente com a sua saúde. Certo. Senador, a gente viu ontem um grupo de oposição ocupou ali o Senado, o plenário do Senado, o plenário da Câmara. Eu estava conversando agora há pouco com o senador Marcos Rogério, que é o presidente da Comissão de Infraestrutura, e ele disse aqui para a gente que ele não vai nem pautar, né, as agências reguladoras, as sabatinas, né, os sindicatos para as agências reguladoras, porque não tem ambiente político para você sabatinar ninguém, está tudo em obstrução. Até que ponto a oposição vai levar essa obstrução e impedir, né, votações ali no Congresso, em troca do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota pautarem ou a anistia, ou a prerrogativa de foro, ou o impeachment do ministro do Supremo? Qual é a disposição da oposição com relação a isso? Olha, nós temos a oposição, eu acho que é legítimo essas lutas. Eu acho que ela tem a principal pauta que eu acho que nós devemos lutar, e que eu vou focar, tanto que eu não assinei e não vou assinar o impeachment do ministro Alexandre, porque é uma pauta impossível, não adianta. Até vi um pouco o Rogério falando aqui, nós não temos 54 senadores para aprovar. E aqui fala uma pessoa que, durante meus 32 anos de mandato, se tornou uma pessoa muito pragmática. Eu não perco tempo com pautas que não vão ter sucesso. Você lembra que é uma grande jornalista, foi a pessoa responsável pelo impeachment da presidente Dilma, quando eu levei o Progressista e os partidos de centro
para impedir. Ali nós tínhamos uma pauta que nós vencemos e tínhamos condição de vencer. Nós não temos no atual Senado 54 senadores. Eu conheço o presidente da Casa, o presidente Davi Alcolumbre, se pode chegar com 80 assinaturas que ele não abre, é um poder do presidente do Senado. Então, essa pauta, eu acho que eu não vou perder tempo com ela. A pauta da anistia, essa sim, é uma pauta legítima, porque nós temos maioria para aprovar. Então, o presidente da Câmara, o presidente do Senado não foram eleitos para barrar nenhuma pauta. Eles nem votam, eles têm que colocar para ser votado aquilo que é o direito da maioria. Se a minoria tem direito, nós damos direito da maioria com as CPIs, com algumas situações aqui, imagine o direito da maioria. Então não tem justificativa, então essa pauta é legítima, nós temos que obstruir, e nós temos que dar uma saída para essa situação, porque se na democracia, hoje o símbolo da nossa democracia, da defesa da democracia do nosso país, é o parlamento. Se nós não respeitarmos o direito da maioria, aí, infelizmente, nada pode ser respeitado no nosso país. E aí se incluiria a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa proposta de anistia? Porque quando ela foi apresentada, a gente estava falando dos presos do 8 de janeiro, né? E muito se dizia, não, nem alcança o Bolsonaro. Agora ele estaria incluído ali. Não, eu defendo que inclusa. Eu tenho um projeto que anistia ele, inclusive, da questão eleitoral, para ele poder... Eu acho que o grande juiz dessas situações todas vai ser o povo brasileiro nas eleições do próximo ano. Isso aqui, que o povo brasileiro não pode ser impedido de votar em ninguém por conta de uma reunião de embaixadores. Então, são essas situações que nós temos que colocar. Eu tenho certeza que a população será favorável e hoje, que é o mais importante, nós temos pessoas que foram eleitas pelo povo brasileiro, tanto na Câmara quanto no Senado, que querem isso e tem que ter seu direito respeitado. Então, só para concluir essa parte da entrevista, senador, se não houver um acordo para o Davi Alcolumbre não colocar em votação o processo de anistia, e vamos lembrar que tem pedido de anistia tanto na Câmara quanto no Senado, qualquer um dos dois, né, do Alcolumbre e do Hugo Mota, podem iniciar essa discussão. No caso do Senado, se ele não colocar isso em votação, a obstrução continua e não se vota mais nada este ano, até que se tenha um acordo com relação a essa agenda? Nós estamos tratando essa questão da obstrução. Eu atendi um pedido do presidente Valdemar, que fez um apelo a mim e ao presidente Rueda. Nós nos comprometemos essa semana de paralisar os trabalhos. Na próxima semana vamos fazer outra avaliação, para ver se tem um norte, conversar com o presidente Davi. Hoje eu falei por telefone com ele, devemos nos encontrar durante a semana para conversar, para ele nos dar um norte do que ele pensa dessa situação que o país está vivendo. Conversei ontem à noite com o presidente Hugo Mota também. Eu espero que a gente, até a próxima semana, possa dar um caminho para o país, não por conta de ocupação de plenário, essas situações não, mas por conta de se respeitar o direito da maioria de se votar os projetos que ela acha pertinente. O senhor sentiu, da parte do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre, que ninguém está achando os dois, viu, senador? Então eu vou pedir para o senhor contar para a gente se o senhor sentiu da parte deles uma disposição de negociar pelo menos em um dos pontos, né, dessa agenda, nesse caso da anistia. Eu conheço o Hugo e eu conheço o Davi. Eles não vão fazer nada por pressão, por questão de ocupação. Com eles tem que funcionar o convencimento, certo? Isso que eu estou trabalhando com eles, para convencê-los de que eu acho que são pautas importantes e que nós devemos virar, porque hoje eu acho que existe um sentimento da sociedade que nós só perdemos tempo com coisas que não melhoram a vida das pessoas, coisas que não dizem respeito ao dia a dia das pessoas. Aí nós temos que virar essa página, nós temos que sair dessa agenda que não contribui com nada com o país e só faz nos dividir. Eu acho que a gente devia estar cuidando das pessoas aqui, de problemas sérios de segurança, problemas sérios de geração de emprego e renda. Essas coisas que são importantes para o dia a dia das pessoas. Eu noto, às vezes eu chego nos estados, as pessoas, poxa, vocês só pensam em confusão, em briga, em disputa. Eu acho que nós temos que cumprir a nossa responsabilidade, corrigir as injustiças desse pessoal que está preso injustamente, né? Pessoas que cometeram crimes de depredar prédios públicos, que tem que pagar por isso, mas não por pena de 20 anos, pior do que quem matou e quem
assaltam no nosso país. Vamos voltar aqui, vamos falar então da vida real, que é a questão do tarifaço, né, senador? Finalmente, hoje, o Donald Trump, finalmente um lamento aqui, né? O Donald Trump impôs essas tarifas de 50%, vai pegar muita região do agro, né? O senhor é da região Nordeste, ali pode ter um impacto grande ali, também a questão de emprego, né, para a região Nordeste. O quanto que o governo Lula foi inábil nessa negociação, na avaliação do senhor? Muito pior do que inábil, Andressa. O que o governo tem feito é um crime contra o país, se aproveitando dessa narrativa de que está defendendo, para ter uma narrativa. O Lula estava... O que aconteceu no país? O Lula estava praticamente morto nas pesquisas de opinião, aí utilizou isso, narrativa. Você vê aquele pronunciamento que ele fez, até nossa assessoria jurídica está estudando, porque a Dilma, por 10% daquilo, foi multada por uma coisa no passado, completamente político, pediu uma rede de rádio e televisão, parecia uma coisa feita por marqueteiro, com imagens, uma coisa, parecia um programa eleitoral aquilo, se utilizou daquilo para afrontar o governo americano, para criar mais sequelas, inviabilizar, poxa, todos os países, em especial o Canadá e o México tiveram coisa semelhante, já conseguiram resolver, e por conta dessa coisa absurda, essa figura das cavernas que é Celso Amorim, que comanda, infelizmente, a política externa do nosso país, colocou um fantoche lá no Ministério das Relações Exteriores e inviabiliza. O que é que o Brasil ganha com isso? Essa discussão absurda de dólar. Por acaso o Lula pensa em botar o real como moeda universal? Não. Qual é a diferença para o Brasil, se vai ser o dólar, se vai ser o iene? Meu Deus do céu, o que é que o Brasil ganha com isso? Olha a quantidade de empregos. No meu estado eu vejo o sofrimento dos apicultores com mel sem poder embarcar, as frutas lá do Nordeste, ali de Petrolina, as indústrias paulistas, meu Deus, e o presidente da República se aproveitando disso para ganho político. Isso é um crime, um lesa-pátria contra o nosso país. O governo diz que responsabilidade do tarifaço é do Jair Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, que foram para os Estados Unidos, né? O Eduardo está lá presencialmente tentando instigar o Donald Trump a retaliar o Brasil por conta desse processo político aqui. Esse discurso, o senhor enxerga nessa ação do Eduardo Bolsonaro algo que realmente trouxe prejuízo para o país, ou não dá para responsabilizá-lo por isso? Eu não concordo com essa luta por tarifaço do nosso país. Lutou contra o país, não conta comigo, não tem meu apoio. Mas, meu Deus, ele está defendendo o pai dele, que está sendo preso, injustiçado no nosso país. Eu não sei se também tivesse o meu pai, o que é que eu faria, tá certo? Então, mas nós temos que ter bom senso aqui. Isso aí falta, porque quem foi negociar isso nos Estados Unidos? Quantas vezes o presidente da República procurou o nosso parceiro mais antigo, comercial mais antigo, que é responsável por mais de 30% dos investimentos no país. A China, porque ela tanto falam aí, é responsável por 3% só. Então vejam isso. Foi o tempo inteiro, desde a campanha eleitoral, esse presidente atacando o Trump, chegou a comparar ele com o nazista, aí depois foi atacar o dólar, depois o BRICS. E, poxa, discurso completamente ultrapassado. Eu não conheço esse presidente Lula que está aí, não foi aquele presidente que eu apoiei lá atrás, não. O homem que é capaz de dizer agora é socialista. Quando é que o Lula foi socialista? Então é uma pessoa completamente fora do seu tempo e que não coloca os interesses do Brasil acima dos interesses do seu partido ideológicos, que tem tanto mal feito ao nosso país. Então, são coisas que eu espero que ele caia na razão e coloque os interesses, que haja como o governador Tarcísio, o governador Ratinho, o governador Zema, que estão lutando, defendendo os empregos dos seus estados. Ele devia estar pensando nos empregos brasileiros acima dos empregos da companheirada, que ele está tão preocupado aqui, de que ele colocou assaltando as nossas estatais, incompetentes que estão hoje gerindo as nossas finanças públicas e esses ministérios. Isso é que ele devia estar preocupado. Senador, o senhor é do Piauí, é um estado que vota majoritariamente ali no Lula,
E o senhor está fazendo uma federação, né? O senhor é do partido de maior oposição ali do lado do PL, está fazendo uma oposição do PP com União Brasil, que tem um impacto eleitoral, obviamente, em 2026. Essa federação, vai sair esse casamento mesmo essa semana, porque no papel ainda não foi formalizado, né? E a ideia é que o União Brasil saia do governo para vocês conseguirem tocar uma candidatura para 2026 ou vai ficar com um pé dentro e um pé fora? Olha, hoje o nosso principal foco é esse casamento no dia 19, que tudo leva a crer, vai ser consensual, por unanimidade nos dois partidos. Então, no dia 19. Depois do dia 19, eu acho que nós temos que construir um projeto. Nós não vamos, uma coisa é certa entre progressistas e União, nós não vamos estar com o PT. Se nós não vamos estar com o PT, nós temos que definir logo e não tem justificativa para nós permanecermos no governo. Eu defendo isso, mas eu não sou uma grande liderança do meu partido. Acho que eu expresso a vontade da maioria, mas isso tem que ser deliberado pelas bancadas, pelo diretório. É uma discussão que nós vamos ter depois do dia 19. E com relação à candidata à presidência, existe nessas falhas do governo Lula e na inelegibilidade do Bolsonaro, se não for revertida por meio desse projeto que o senhor colocou para a gente, o caminho para um nome de centro está se pavimentando no país? O eleitor já está buscando um nome de centro ou os extremos estão ainda muito polarizando esse debate de 26, senador? Como é que o senhor analisa o cenário? Eu tenho uma teoria que o Brasil teve, ao longo da sua história, 4 políticos e populares. E foi Getúlio, Juscelino, Lula e Bolsonaro. Mas pela primeira vez, 2 se enfrentaram. Né? Porque nem Getúlio enfrentou Juscelino, nem enfrentaram o Lula. Então, enquanto esses 2 homens estiverem tão ativos, é difícil a questão de terceira via, certo? Então, eu acho que é muito mais provável do que acontecer ter um candidato do presidente Lula, ou ele no segundo turno, ou um candidato do presidente Bolsonaro. Tem a dúvida se vai ser um candidato mais à direita ou um candidato mais ao centro, mas nós temos 2 grandes candidatos aqui que podem ser apoiados mais facilmente, eu posso até ampliar um pouco mais, né, para Caiado e Zema, mas os mais falados eleitoralmente e até nas pesquisas é o Tarcísio e o Ratinho. O Tarcísio, se for candidato, o Lula nem disputa com ele, tá certo? Como é que você vai comparar uma pessoa que está na margem de erro, como o Tarcísio está, né, 2, 3 pontos atrás do Lula, e tem o Lula com 47% de rejeição e o Tarcísio com 16%, para quem conhece um pouco de política e para as pessoas que fazem as apresentações das pessoas, é imbatível, é uma eleição, mas tem muita coisa para acontecer. O presidente Bolsonaro, meu Deus, o meu sonho é que ele se tornasse elegível, se corrigisse essa injustiça, para que ele pudesse ser o nosso candidato e deixar o povo brasileiro escolher Dizem que ele é o candidato dos sonhos do Lula, porque o Lula conseguiria vencê-lo. Por causa da rejeição. Porque o Lula sabe que não ganha do Tarcísio. Isso aí, não tem você que é um jornalista experiente, pergunta para algum petista se o Lula tem condições de ganhar do Tarcísio. O que ele diz? Não, mas o Tarcísio não vai sair de São Paulo, o Tarcísio não vai ser apoiado pelo mundo. Ele não discute viabilidade eleitoral. Isso eu nunca encontrei um petista para dizer que o Lula ganha do Tarcísio. Então, isso é uma coisa impressionante aqui. Não, o Tarcísio é impossível trocar São Paulo, ele está reeleito em São Paulo. Mas, essa questão que o Tarcísio... Diga. Se ele for chamado, eu não tenho dúvida que ele não vai virar as costas para o Brasil. Até porque o Tarcísio foi a pessoa mais... Olha, o Tarcísio seguiu um conselho que eu dei no início da campanha. Tarcísio, se um dia pensar em ser presidente da República, tu não pode cometer 2 erros. Aí, o que é? Primeiro, tu não pode trair o Bolsonaro, porque o grande líder é Bolsonaro. Quem lidera é ele. Então, fique aliado a ele até o final. E o segundo, seja candidato à reeleição. Não cometa o erro que cometeu o Dória, o Serra e o Alckmin, que se elegeu governador, no dia seguinte eram candidatos a presidente. Passavam a imagem que São Paulo era apenas um trampolim. De São Paulo tem que ser um exemplo. Então ele está seguindo esse script e pode dar bem certo se tiver o apoio do nosso capitão.
O segundo conselho só espera que ele não cumpra, então, né? Que é para que ele dispute a reeleição em São Paulo. Não, eu digo que ele foque, não, mas ele tem que ser candidato no próximo ano. Se o país chamar ele, ele não vai virar as costas para o Brasil. E São Paulo vai entender. O que ele tem falado, né, pelo menos é o que chega para a gente, ele não comenta esse assunto com os jornalistas, pelo menos, é que ele só vai ser candidato se o Jair Bolsonaro der a ele, né, essa condição de candidato do Bolsonaro. O senhor vê no Jair Bolsonaro essa disposição de empoderar o Tarcísio, ou a ideia é colocar alguém com o sobrenome da família ali nas urnas? Olha, uma coisa é certa, que eu conheço do presidente Bolsonaro, e talvez seja uma das pessoas que mais conhecem, ele confia no Tarcísio. Ou para governador, ou para presidente, ele confia. Ele quer ser candidato, legitimamente, eu acho que é um direito dele, vai lutar por isso até o fim. Se ele não for, ele vai escolher o Flávio, a dona Michele, o Eduardo, que eu acho difícil porque está fora, mas, ou o Tarcísio, ou o Ratinho, ou o Caiado, ou o Zema, é um desses aí, não vai fugir disso, ou a Tereza, que eu gostaria muito, sei lá, não vai fugir disso. O senhor está falando da Tereza senadora? Essa era a minha candidata número 1, depois do Bolsonaro. Senador, e falando na Tereza, né, um dos produtos mais taxados aí no Brasil foi o agro, né? Essa questão do agro realmente ficou bastante complicada ali a situação. Esse grupo é um grupo muito próximo, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, é eleitor, né, da direita ali do Bolsonaro. Ele pode se afastar do Bolsonaro por conta dessas questões aí envolvendo a economia? Impossível. O agro sabe o que o Bolsonaro fez, do que ele defende, as convicções. O agro é muito mais de direita. O agro não vai fazer o L, então? É impossível, não tem. Vai ver a dificuldade que o Fávaro tem para se eleger lá no Senado, lá no estado dele. Não tem. O agro é total, e eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir, se tivermos diálogo, a gente superar esse momento das tarifas, que eu tenho certeza que não vai demorar, não.